Pessoal, É o Free Fire. olha só, galera. Essa matéria aqui já é a matéria do segundo bimestre, tá? Vamos adiantar a nossa vida para poder... Aquele quadro antes também era segundo bimestre? Também. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as revoltas na América durante o período colonial. Lembrando que a gente está tratando o contexto do século XVII ao XIX, aqui no 8º ano. Então, é o contexto entre o século XVII e XVIII do Iluminismo. Tá? E aí o que vai acontecer? O iluminismo vai ser a base dos movimentos burgueses da Europa e vai trazer também consequências para a América. A principal consequência são essas revoltas que estão acontecendo no ambiente colonial. No caso da América Portuguesa, a gente tem dois tipos de revolta: as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. Galera, isso é muito simples, basta você olhar para o nome, né? O principal elemento de uma revolta separatista qual é? É a separação, é a busca da independência da colônia junto à metrópole, tá? Então os caras querem emancipação política. Por quê? Porque eles querem ter liberdade econômica. É, na verdade, uma luta, acima de tudo, contra o monopólio da metrópole. É uma luta contra o pacto colonial. Então, veja só, na América Portuguesa e Espanhola, essas revoltas, essas lutas, elas não têm um caráter social. Elas não são revoltas para melhorar a condição de vida da população local. Elas são revoltas contra o pacto colonial para garantir o liberalismo e o enriquecimento da elite. Tá? Então é para trazer benefícios para a elite. Por isso que essas revoltas são todas arquitetadas e comandadas pela elite. Beleza? Então o que vai acontecer aqui? As revoltas separatistas vão trazer como uma de suas consequências a busca da emancipação, mas por causa, né, de uma necessidade da elite em lucrar mais. Então eles precisam acabar com o pacto colonial. E para acabar com o pacto colonial, só rompendo laços com a metrópole. Tá? As revoltas nativistas são revoltas por questões locais. Então os caras que estão arquitetando a revolta, geralmente a elite também, da oligarquia rural, eles querem melhores condições econômicas, melhores condições de trabalho, de troca comercial. Eles também não querem o pacto colonial, mas eles não propõem aí um processo de independência. Tá? Eles só querem romper com aquele monopólio. Eles querem lucrar mais, só que não necessariamente você precisa se tornar independente para isso. Então coloquei para vocês aí no primeiro tempo alguns exemplos de revoltas nativistas. Então tivemos aí a revolta do Beckman lá no Maranhão, que eram dois irmãos que estavam lutando para ampliar os seus negócios e para otimizar a sua margem de lucro. Para isso, eles precisavam de quê? De mão de obra. E a mão de obra que eles queriam usar era de indígenas escravizados. Só que nós sabemos que na América Portuguesa havia uma disputa aí entre jesuítas e colonos. Disputa pelo indígena. Tá? Os jesuítas queriam pegar esses indígenas e colocar eles nas missões e nas reduções jesuíticas. Para quê? Para catequizar essa galera, tá? Então é para você transformar aquele indígena numa pessoa com hábitos europeus. Isso é um processo que a gente chama aí de uma tentativa de aculturação. É quebrar a cultura do indígena e transformar ele numa mão de obra útil para o europeu e cristão, acima de tudo, tá? Para ampliar também aí o número de fiéis da Igreja Católica. Estou explicando agora. E aí os irmãos Beckman, assim como os bandeirantes paulistas, eles querem usar esse indígena como mão de obra, tá? E aí você tem essa disputa. Outro motivo para a revolta dos Beckman é o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão sobre determinados produtos. Isso faz com que o produto que chegue no Maranhão chegue num preço muito caro, porque só ele que vende, é igual os pirulitos do Nakashima. Só ele que vende está inflacionando o produto. Não quer vender ali com o Pietro por 50 centavos. Não é do Nakashima. De quem é? É do Pietro, é pior. Então você é só um atravessador.
Ah, Ele é só entendi. no proletariado. Entendi. Então você é um atravessador, você está inflacionando. Só que eu dei um golpe nele aí. Pô, vocês estão demais, né? Vocês estão Eu gostaria de melhores condições de A trabalho. gente tá aprendendo economia na Eu sabia que você tinha me golpeado. Devolve Maldito, meu na caixinha, dinheiro. maldito. Japonês. Então, ó, o que nós temos aqui? Uma tentativa de romper com esse monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Então, são motivos que visam benefícios populares? Sim ou não? Não. São motivos que visam um crescimento político do local separado da coroa portuguesa? Não. Não. São motivos pessoais de uma pequena elite local. Tá? Então isso é uma revolta nativista. A outra que eu coloquei para vocês foi a Guerra dos Emboabas. O que é isso? É uma disputa pelas regiões auríferas ali na área de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, envolvendo bandeirantes paulistas e estrangeiros. Tá? O bandeirantismo, longe do que aí aquelas aulinhas lá da Tia Cocoata ensinou para vocês aí no primeiro segmento, não tem nada de heróico. Tá? Os caras eram mercenários, na sua maioria mestiços de branco com índios, que vão aí para o interior do país, nos chamados sertões, buscar os chamados negros da terra. Negros da terra é o termo que é utilizado para o indígena escravizado, porque há uma associação direta do escravismo com o indivíduo africano nesse período. Então, tratar o indígena como negro da terra é dizer que ele é um produto escravizado. E aí esses grupos, né, de mestiços vão usar o seu conhecimento dos sertões, dos interiores, do país, do seu próprio laço com a comunidade indígena, para poder ir lá e capturar esses indígenas. Agora, existem dois tipos de bandeirantismo. O bandeirantismo de apresamento, que é esse que vai lá buscar indígenas para usar como escravos, escravizados, e o bandeirantismo de mineração, que é o que vai buscar ouro, pedras preciosas no interior do território, tá? Muitas vezes, esses dois modelos de bandeirantismo, eles atuam em conjunto. Então o cara vai para buscar ouro e pedras preciosas, mas no caminho ele não vai perder a viagem, ele vai lá e captura os indígenas para vender em São Vicente, que é São Paulo hoje, tá? Então a gente tem esses dois tipos de movimento. Você vai cobrar porque é bandeirite? Sim. E então, o que acontece? A gente viu recentemente lá em São Paulo um movimento de protesto contra essa exaltação dos bandeirantes, que é um movimento comum na América como um todo. Fala. Bandeirantismo. Então, esse movimento de contestação desse heroísmo europeu, desse heroísmo colonizador, isso é um movimento legítimo, natural, porque ele exalta a população originária, né? E ele mostra a verdadeira face do processo histórico, que é o processo de violência. O que é a gente normalmente? É onde você extrai o ouro. Então, quando você questiona o Borba Gato como herói de São Paulo, né, esses bandeirantes, você está dizendo o quê? Que esse cara, ele na verdade não foi nada de herói, ele foi um invasor de terras que chegou ali e apresou, escravizou, explorou o território e exterminou aquela população nativa, tá? Então a gente tem que começar a olhar mais para a historicidade a partir do discurso local, do discurso brasileiro, né? E aí a gente tem que enaltecer pensadores como o Ailton Krenak, né? Que trazem essa visão do vencido, certo? Então, nesse movimento bandeirante, você vai ter a ocupação daquele território para extração de pedras preciosas e ouro, e quando se descobre esses elementos na terra, isso aí vai atrair outros indivíduos, que são os estrangeiros, né? Na sua maioria portugueses, obviamente, porque a gente está numa colônia portuguesa. Então, quando esses indivíduos entram em confronto com os bandeirantes, a gente vai ter uma guerra pela região aurífera. E por que esses caras que vêm dos estrangeiros são chamados de emboabas? Porque emboaba é uma palavra do Tupi-Guarani que significa pés emplumados. Então eles achavam curioso o fato do português, do estrangeiro, vir com aquelas botas para o território, né? E eles assemelhavam aquilo aos pés emplumados dos pássaros. Eu lembro disso. Então eles colocam esse apelido nos caras.
por serem estrangeiros ligados a Portugal, eles vão receber a O seu coroa quarto colonial é que eles só mandavam manufaturado, alguma coisa assim pra metrópole, né? Isso aí. O manufaturado era que vinha da metrópole por um preço muito maior. Então, essa guerra entre paulistas, né, bandeirantes e emboabas vai terminar com a vitória dos emboabas, que são os estrangeiros, que vão dominar a região aurífera local. Beleza? Outro movimento que nós tivemos, nativista, foi a revolta de Filipe dos Santos, também chamada de revolta de Vila Rica. Vila Rica, atual Ouro Preto, era a principal área de exploração do ouro nas Minas Gerais. Tá? E aí, o que vai acontecer? Depois da ocupação do território, do início da extração aurífera, você vai ter a formação de uma elite mineradora nesse local, tá? Que está relacionada também ao barroco, ao movimento barroco, porque é uma região que fica cheia de dinheiro de repente. Então, os movimentos artísticos, eles começam a ter um reflexo desse alto padrão de vida. Com o tempo, a coroa portuguesa começa a extrair parte dessa riqueza através do imposto que é chamado de quinto. Então, o quinto é o seguinte: Luquinha, dono de mina, cheio de escravo, extraiu o ouro. Então, ele tem a obrigação de chegar lá na casa de fundição e entregar a quinta parte de tudo aquilo que ele extraiu para a coroa portuguesa. Mas você já não estudou isso? Já. Então, o que ele vai fazer? Luquinha é malandro, vai pegar os santinhos lá de madeira, vai cavar um buraco por dentro e vai, isso aí, vai começar a esconder parte desse ouro lá dentro. É uma malandragem. Eu sempre faço isso. Que não vale nada. Então esse é o famoso santinho do pau. O que o Luquinha vai fazer? Vai chegar uma hora que a coroa portuguesa vai começar a cobrar dele e falar assim: pô, mas eu não produzi o suficiente, eu não tenho dinheiro para pagar essa quinta parte da minha produção. Aí o que os caras vão fazer? Não me interessa. Então eles vão implementar outro modelo de cobrança, que é a derrama. Aí eles vão lá na casa do Luquinha e vão levar tudo que ele tem de valor. O resto do ouro, os escravos, as galinhas do roçado dele lá, leva tudo. Tá? Mas o Luquinha malandrão botou parte do ouro dentro do santinho do pau. É o quê? Vai chegar uma hora que os caras vão descobrir, né? Nada pra sempre, mas conseguiu juntar dinheiro. Então, contra o quinto e contra a derrama, o Lucas e outros produtores auríferos, extratores de ouro, vão se revoltar contra a coroa portuguesa. Isso não vai dar certo, porque mexe com dinheiro, então a galera vai lá e vai sentar o cerol em vocês. Linha chilena vai matar os líderes, vai pegar o Filipe dos Santos, vai esculachar ele na praça pública, tá? Então, no final do processo revoltoso, você tem uma luta local pelo fim dos impostos para ampliar a margem de lucro da elite, mas sem buscar benefícios sociais ou emancipação política. Não vai dar certo. A coroa portuguesa vai lá e retoma o controle do local. O outro processo revolucionário foi a Guerra dos Mascates, né, que acontece em Pernambuco. Agora, preste atenção, que envolve uma disputa sociopolítica. Tá? Pernambuco foi dominado durante um período, né, durante a União Ibérica, pelos holandeses. E aí, dentro do domínio holandês, você vai ter um crescimento da atividade comercial no Recife. Tá? Lembrando que Pernambuco foi uma das únicas capitanias hereditárias que prosperou com o engenho de açúcar, principalmente na região de Olinda. Então, desde o início da colônia, aqueles oligarcas, aqueles senhores de engenho lá de Olinda, têm muito poder econômico e poder político local. Quando os holandeses assumem o controle e tem o crescimento da atividade comercial, você tem uma nova elite se formando, só que agora no Recife. Então esses comerciantes começam a querer também ter voz política. Porque lembra, como é formado o órgão político regional ali, provinciano, a Câmara, o poder político local, né, regional, formado pelos chamados homens bons. Homens bons são os brancos donos de terra. Tá? Pô, o comerciante é dono de terra? Não.
mas ele quer ter voz política, tá? Para entrar aí nesse jogo das câmaras municipais. Mas ele tem que comprar? Ele teria que ter engenhos. Como ele não tem engenhos, ele não tem interesse ou possibilidade de adquirir esses engenhos, ele vai lutar por esse poder de fala no âmbito político. E aí começa o conflito entre a oligarquia rural de Olinda e os mascates, comerciantes do Recife. Mascate é uma palavra que denomina um comerciante itinerante, cara que sai vendendo produto por aí. Tá? Com o tempo eles vão se fixar ali no Recife. Então, essa é a luta que envolve ali a guerra dos mascates. Propõe emancipação política? Não. Eles só querem maior autonomia política e econômica em Recife. Beleza? Os comerciantes de Recife acabam vencendo essa disputa. Tá? E aí nós passamos para as revoltas separatistas. Agora presta atenção, porque essas duas aqui, ó, tem elementos que as aproximam e elementos que as afastam. Então, olha só, gente. A Conjuração Mineira é um movimento da elite mineradora, tá? Dentro daquele movimento de crescimento econômico das Minas Gerais. Está envolvido também o movimento artístico do arcadismo. Então, muitos dos Inconfidentes são poetas do arcadismo, como Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo. Tá? E aí esses caras querem o quê? Eles estão num momento de decadência da atividade extratora de ouro. Só que a coroa portuguesa continua cobrando os impostos como se estivesse no auge da mineração. Então eles querem, assim como o pessoal lá de Vila Rica, do Filipe dos Santos, o fim do quinto e o fim da derrama. O que é o quinto? É a quinta parte do ouro que você extraiu. Tem que ser enviado para Portugal. Da derrama é que eles vão lá pegar tudo. Se você dá o calote nos caras, eles vão lá. Eles descobrem depois? Então eu posso pegar o PlayStation do Vitor e a conta do Fortnite dele? Pode. Você não tem PlayStation? Ah, Mas, tipo não. assim, ele esconde tipo, metade ou não tem uma... Eles vão fazer de tudo para esconder, igual o Luquinha, porque é sem vergonha. Então, o que vai acontecer? Os caras vão usar da força, da violência, para descobrir. Professor, qual é o nome mesmo daquelas casas que fiscalizavam o ouro? Casa de fundição. É isso, casa de fundição. Então, ó, porque o ouro ele vem em pó, ou vem em pepita, e eles têm que transformar em ligote. É, e o selo real. E o selo real. Então eles vão derreter o ouro e transformar ele num ligote de ouro. Então olha só, lá na Conjuração Mineira, o que vai acontecer? Essa elite intelectual que estudou na Europa, voltou para o Brasil com ideias iluministas, propõe a emancipação do local para a criação de uma república e garantir aí liberdade econômica. Tá? O que eles não querem? Eles não querem a abolição da escravidão. Por que não querem isso? Porque todos os envolvidos são donos de terra, são donos de minas. E eles não querem abrir mão da sua mão de obra. Então, se a gente levar em conta os ideais de igualdade, liberdade, a gente pode dizer que esse movimento da Conjuração Mineira, ele é seletivo. Ele só é bom para quem é branco e rico. Tá? Para o escravo, para o escravizado, para o pequeno, a população local, ele não traz nenhuma alteração. Porque é um movimento que visa a manutenção do ethos social. Eles querem que aquela sociedade continue como está. Eles só não querem mais Portugal interferindo ali. Entenderam? Professor, eu só não entendi o que é emancipação política. Separação, independência. Tá? Mas a independência de Minas Gerais, não do Brasil como Eles todo. queriam isso pra, tipo, ter tipo, poder de fala na política? Ser a autoridade política local e ter uma maior margem de lucro. Com a liberdade de comércio. O quinto e com a fiscalização eles fecham muito lucro. Muito dinheiro. Tá? Ô professor, acabou de... Falta um texto. Agora olha só, gente, presta atenção aqui. Na Bahia, a gente também vai ter um movimento de conjuração de base iluminista, só que esse sim é um modelo baseado na perspectiva do Rousseau. Por quê? Porque ele propõe uma sociedade igualitária. Então, todos os setores da sociedade vão participar desse movimento. Intelectuais, donos de terra, escravizados, libertos,
população de trabalhadores livres, todo mundo vai participar. É um movimento de base iluminista que pretende o fim dos impostos, liberdade econômica, emancipação política. Agora, essa emancipação política ela vem acompanhada da criação de uma república democrática. Tá? Essa república democrática conta com uma sociedade igualitária. Então, eles vão lutar pela abolição da escravidão e pelo fim do preconceito racial e de gênero. Então, as mulheres teriam as mesmas condições dos homens na sociedade baiana. Tá? Mesmos direitos, mesmos deveres. Tá? É um movimento tão de vanguarda, os caras estão à frente do tempo deles. Como é um movimento que propõe essa liberdade, ele causa muito medo na coroa portuguesa. Então ele vai ser combatido com fervor. Tá? Os líderes vão ser executados e o movimento vai acabar. Aqui na Conjuração Mineira há uma diferença. Tá? Por quê? Os líderes não vão ser executados. Alguns vão para o exílio, outros vão ficar presos, e só mais pé sujo lá que vai ser executado, que é o Tiradentes. Vai ser executado no Rio de Janeiro, enforcado, vai ser esquartejado, os pedaços dele espalhados aí pela Estrada Real, para poder servir de exemplo. Então, olha a forma de tratamento como é diferente. Um movimento de elite tem punições mais brandas. Um movimento popular tem punições mais severas. Beleza? Entenderam? É isso. Professor, vai poder estudar? Professor, o moleque que tá cagando.